Em abril desse ano, foi editada a Lei Complementar 166, que altera a Lei do Cadastro Positivo. A principal mudança trazida por essa nova lei foi que os cadastrados eles não mais precisam autorizar a abertura de cadastro, mas eles continuam podendo pedir a sua exclusão das bases de dados. Agora, no final de julho, foi publicado o Decreto 9936, que regulamenta a Lei do Cadastro Positivo e estabelece os requisitos para o funcionamento das bases de dados. As informações que as fontes estão obrigadas a fornecer aos gestores das bases de dados incluem a natureza das relações que elas possuem com os cadastrados, os valores que esses cadastrados possuem em abertos, aqueles que já foram pagos e as respectivas datas de vencimento das obrigações a pagar. Especificamente em relação às instituições financeiras, além da Lei do Cadastro Positivo e do Decreto 9936, elas ficam obrigadas a cumprir com o disposto na regulamentação do CMN e do Banco Central. E elas só podem fornecer informações para aqueles gestores que sejam registrados pelo Banco Central. Com a edição do Decreto 9936, o decreto que regulamentou a Lei do Cadastro Positivo, dois temas em particular ganharam destaque sob a perspectiva de proteção de dados pessoais. O primeiro deles diz respeito ao conjunto de dados financeiros que podem ser compartilhados por terceiros. Esses dados são pessoais e vinculados a transações bancárias, dados que já eram protegidos pela Lei de Sigilo Bancário, a Lei Complementar 105. O segundo tema envolve os incidentes de segurança, os vazamentos de dados. Agora, o decreto estabelece, em virtude da ocorrência de um incidente dessa natureza, deve ser feita uma comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao Banco Central e à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E por último, um tema super inovador introduzido por esse decreto e extremamente mais restritivo, diz respeito ao prazo em que essa comunicação deve ocorrer. A partir da introdução do decreto, esse prazo deve ser de 2 dias da data do conhecimento. Isso significa um regime muito mais rígido se comparado com a Resolução 4658 e com a própria Lei Geral de Proteção de Dados. E por essa razão, espera-se que as empresas do setor financeiro estejam mais preparadas para lidar com incidentes num prazo menor e com maior efetividade.